Nós queremos ministrar uma palavra muito rápida ao coração dos irmãos nesses dias tão difíceis que estamos aí atravessando. Sempre nós falamos em todos os cultos que nós estamos transmitindo, parece que virou algo repetitivo, mas não é. O certo é que nós estamos vivendo dias não muito fáceis, mas o Senhor é por nós, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá a sua graça. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Amém? Assim diz a palavra do Eterno. Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela e elas o seguem, porque eles conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amém. Que bom que a gente, mesmo em meio a essa situação tão difícil, né, irmãos, a gente ainda tem condições, né? Nós estamos tendo condições de estarmos aqui ministrando esta palavra, falando do amor de Jesus, falando das coisas de Deus para a igreja, para aqueles que estão aí nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo. Que bom. Mas é justamente sobre isto que nós queremos tratar nesta noite. Porque nesses últimos dias, onde todos nós estamos em casa e estamos aí praticamente proibidos de fazermos culto, tem surgido as lives, tem surgido muitas vozes, muitos ensinamentos. Pessoas se acham no direito, e elas têm realmente esse direito de fazer. Elas podem fazer. Mas o certo é que no meio desses quase todos que podem fazer, que possam transmitir, que podem transmitir aí as suas lives, existem e se levantam tantos quanto pessoas que não são líderes, que não são pastores, que não são pessoas que realmente poderiam estar ensinando, instruindo, mas que se acham no direito. E hoje no mundo nós temos visto, nós temos ouvido tantas vozes. E Jesus, ele orienta aqui, quando ele diz que as suas ovelhas, o porteiro, no verso 3 do capítulo 10, abre
E as ovelhas ouvem a voz do pastor e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. E de modo nenhum elas seguirão o estranho, porque não conhecem a voz do estranho. E é sobre isso que eu quero alertar a igreja: cuidado com as vozes estranhas. Cuidado com aqueles que se julgam poder ensinar, instruir, que se julgam poder encaminhar as ovelhas e na realidade não tem esse direito, porque o Senhor, Ele constitui, Ele levanta pastor para o aprisco, pastor para cada rebanho, para cada local. E são esses os pastores que as ovelhas devem ouvir. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E no meio de tantas vozes como nós estamos ouvindo nesses dias, muitos poderão ser enganados. Porque nem todas as vozes que ouvimos vai nos direcionar ao lugar correto, ao caminho certo, à direção certa. Observem que a primeira voz que nós não podemos ouvir, e eu gostaria de tratar isso com vocês, é a voz do diabo. Observem que no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1, olha o que diz a palavra do Senhor, até o verso 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então observe, irmãos, como que o diabo, ele é astuto. Serpente não fala, irmãos, nunca falou. Ah, mas aqui falou. Não, nunca falou. Ah, isso é uma alegoria. Não é uma alegoria, isso é fato. Então, a serpente nunca falou, nunca se viu uma cobra, uma serpente falar. Então, nesse contexto aqui, nós vamos ver a ação do diabo, usando um animal, usando uma serpente, para de uma forma atrair a atenção de Eva e mudar, ou pelo menos tentar mudar os planos de Deus, as promessas que Deus tinha para o homem. E por causa desse diálogo, da mulher ter dado ouvido a esta voz, que era uma voz estranha, porque a voz que a mulher e o homem conhecia era a voz de Deus, porque na viração do dia, Deus ia conversar com o homem, Deus ia dialogar com aquele casal. Mas a mulher, ela deu ouvido uma voz que não era a voz do seu pastor,
que não era a voz de Deus. E olha o que aconteceu com a humanidade, o que aconteceu com esse casal, o que aconteceu com essa família. Por quê? Porque ela e o marido deram ouvidos à voz da serpente, que no caso era o diabo, encarnado na serpente, e que não era a voz do pastor, que não era a voz de Deus, que não era uma voz conhecida. Então, hoje, quantas pessoas estão ouvindo, pessoas que não são, que não é o líder, que não é o pastor, que não tem o cuidado do pastoreio, porque o ladrão, irmãos, o salteador, ele entra, a sua voz, ela é uma voz doce, enganadora, que conduz ao erro. Mas quando a ovelha está no erro, esse salteador, esse ladrão, ele não está nem aí para a ovelha, ele não quer nem saber, ele instrui, e se ela cair no buraco, ele não vai socorrer, diferente do pastor, daquela voz que a ovelha conhece, daquela voz daquele pastor que está ali todos os dias, cuidando daquele rebanho. Então, a viração do dia, todos os dias, Deus ia conversar com o homem e com a mulher. Mas um dia a mulher e o homem decidiram ouvir uma voz que não era a voz do pastor, que não era a voz de Deus. E infelizmente trouxe toda essa desgraça que está acontecendo no mundo, que foi o pecado. Porque o pecado, o salário dele é a morte. E por isso veio a morte, a destruição, as enfermidades, as doenças. Isso tudo é por causa do pecado. O que nós estamos vivendo hoje é por causa do pecado. Porque se a mulher e o homem não tivessem dado ouvidos a essa voz estranha, nós não estaríamos enfrentando esta enfermidade que estamos enfrentando. Se estamos por culpa de alguém que lá no passado ouviu uma voz estranha. Então toma muito cuidado. Segunda voz que nós não devemos ouvir. Em Mateus no capítulo 27, Mateus capítulo de número 27, por favor. A partir do verso de número 17. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 17. E a segunda voz, irmãos, que nós não devemos ouvir é a voz do povo. Toma muito cuidado, porque muitos dizem por aí, a voz do povo é a voz de Deus. Engano. Observem aqui, a partir do verso 17 do capítulo 27, que estando, pois, o povo, quem? O povo, as turmas, as multidões reunidas, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, olha, os religiosos e os anciãos do povo, persuadiram quem? O próprio povo. Para quê? Olha o que eles fizeram: persuadir o povo a que pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, verso 21, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu a multidão, respondeu o povo: que soltem Barrabás. Então, a voz do povo não é a voz de Deus.
A voz do povo não é a voz da razão. A voz do povo não é a voz correta, não é a voz certa. A voz do povo, não, a maioria, irmãos, nem sempre a maioria está com razão. Nem sempre. E observem aqui, por quê, irmãos? O povo, as multidões, elas são muito envolvidas, principalmente por líderes astutos, mentirosos, falsos. Observem aqui que eles foram persuadidos, esse povo, essa multidão, eles foram persuadidos pelos líderes de Israel, que gritassem, que clamassem, que matassem Jesus e soltassem Barrabás. Pastor, mas nós sabemos que Deus tinha um propósito disso. Claro, irmãos, Deus tem propósito para tudo nessa vida. Não existe absolutamente nada que não aconteça que Deus não tenha um propósito. Se Deus ainda não tinha, Deus passa a ter um propósito. Como essa pandemia que está acontecendo, pode ter certeza, Deus está fazendo disto um propósito. Nós voltaremos melhor, nós voltaremos respeitando mais os nossos irmãos, respeitando a nossa liderança, com vontade de vir aos cultos, com vontade de adorar, de louvar, glorificar o nome do Senhor. Então Deus sempre vai ter propósito em tudo, mesmo que pareça ser uma tragédia, mas Deus vai ter um propósito. Deus tinha um propósito nisso? Claro. Deus fez disso um propósito? Fez. Por causa disso, nós, gentios, tivemos a oportunidade de sermos salvos através de Jesus. Mas a multidão aqui não é a voz de Deus. E a multidão, o povo, nunca vai ser a voz de Deus. Porque nem sempre o povo vai ter razão. Nem sempre a razão vai vir do povo. Nem sempre a razão vai vir da maioria. Observem, por favor. Você que está em casa, olha para mim, por favor. Quantas eleições, quantos prefeitos, quantos governadores, quantos presidentes nós já elegemos erroneamente? E é a maioria que elege. Quantos vereadores, quantos deputados, quantos senadores nós já elegemos errado? E é a maioria que precisa de eleger. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Então, meu irmão, toma muito cuidado. Quando, não, mas o povo, está todo mundo fazendo, está todo... Não, toma muito cuidado. Talvez não é propósito de Deus. Talvez não seja o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua casa, o que Deus tem para a sua família. Então, toma muito cuidado, irmão. Em nome de Jesus. Porque está todo mundo dizendo, está todo mundo fazendo, está todo mundo aceitando. Não, mas espera aí. Está todo mundo não. Nem por isso, isso talvez seja o correto, seja o certo. Ok? Terceiro, ou a terceira voz que nós não devemos ouvir. E talvez essa aqui seja a mais perigosa de todas as vozes, e principalmente nós, como igreja do Senhor, estamos ouvindo, que são os falsos profetas e os falsos mestres. Toma muito cuidado. Em Mateus, no capítulo 24, um pouquinho para trás de onde nós lemos aí, Mateus capítulo 24, a partir do verso 3. Mateus 24, do 3 até o 11, nós vamos ler até o 11. A palavra do Eterno diz assim, olha: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, ou de guerras, e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E principalmente nesses dias, né, irmãos? Como tem levantado profeta? É profeta de tudo quanto é jeito. É profeta dando instrução de todas as formas. São mestres, doutores. Eu nunca vi, e nunca tinha ouvido falar de tantos cientistas que tem no Brasil, como surgiram nesses dias. Meu Deus. Doutores renomados, formados, e um monte dando opinião, e fala disso, e fala daquilo, um fala de um jeito, outro fala do outro, e nós, o povo, estamos aí, sem saber o que a gente faz, para onde nós vamos, desesperados, né? Por quê? Porque estamos ouvindo as vozes desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses ensinadores de coisas humanas. Irmãos, por favor, principalmente você que está nos vendo, você que está me ouvindo, ouça a voz do seu pastor, meu irmão. Minha irmã, ouça a voz do seu líder, do seu pastor. Porque foi este homem ou esta mulher que Deus levantou para te orientar, para falar das verdades eternas para você. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem ou para quem você está dando ouvidos nesse momento tão difícil. Porque senão, daqui a pouco você fica desesperado, sem saber para onde vai. E você acha que eles vão se importar com você? Você acha que se você morrer, não sendo por essa pandemia, não sendo pela Covid-19, você acha que eles vão estar aí? Você morre por outra enfermidade? É mais um na estatística. É mais um que vai ser enterrado, se houver lugar para enterrar, porque, segundo eles, não está tendo nem lugar para enterrar. Então, ouça a voz do seu pastor, do seu líder. Toma cuidado com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você, de repente, está dando ouvido. Não dê ouvidos à voz de falsos mestres, de falsos profetas. Então, observe. Primeiro, não dê ouvidos à voz do diabo. E o diabo é enganador, o diabo é mentiroso. O diabo, ele veio matar, roubar e destruir. O diabo é um salteador. O diabo não tem compaixão. O diabo não gosta de você, não gosta de mim, não gosta da igreja. Então, não ouça a voz do diabo. Não ouça a voz do povo, porque a maioria nem sempre vai estar com a razão. E não ouça a voz dos falsos mestres, dos falsos profetas, que estão aí disseminando pânico na nação brasileira. Não ouça em nome de Jesus. Agora, qual é a voz que nós devemos ouvir? Quem nós devemos ouvir? Olha o que diz no Evangelho de João, que nós lemos,
Só que agora nós vamos para o verso 27. Olha o que o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, primeiro, ouça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Supremo Pastor, ouça a voz daquele que foi crucificado, daquele que foi morto, sepultado, mas ressuscitou e está vivo, aleluia. Ele venceu a morte. Ele não vai vencer um vírus, uma enfermidade. Ele tem todo o poder. Então, ouça a voz do Senhor, porque é o Senhor que nós devemos ouvir, conhecer essa voz e seguir as orientações do Senhor. E em segundo plano, depois da voz do Senhor, é seguir a voz do seu pastor, a voz do seu líder, a voz de alguém que Deus levantou para cuidar da tua vida. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 3. Deus é muito bom, irmãos. E Deus sempre soube que nós enfrentaríamos situações difíceis. E principalmente nesses dias que eu creio que antecedem a volta de Jesus, que Jesus está muito próximo de arrebatar a igreja. No verso 15 de Jeremias, do capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim, ó: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Segundo o coração de quem? De Deus, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência, com sabedoria. Então, nesses últimos dias, eu tomo posse desta palavra. Deus está levantando pastores, homens de Deus, líderes, guias, segundo o coração dele, para nos apacentar, para apacentar a minha vida, apacentar a sua. Então, ouça a voz desse pastor. Olha o que diz em Efésios, no capítulo de número 4. Vamos ler lá, por favor. Efésios, capítulo de número 4. Aleluia. Efésios 4, do 11 até o 15. Olha que palavra maravilhosa, que escritura que nos traz o entendimento. E ele mesmo quem, irmãos? Jesus, Senhor, autor e consumador da minha e da sua fé. Ele mesmo concedeu, ele mesmo deu. Uns para quê? Para apóstolos. Outros para quê? Para profetas. Outros para quê? Evangelistas. E outros para pastores e mestres. Ele dá à igreja. Ele dá para a igreja local. Ele deu pastores, apóstolos, profetas, mestres para esta igreja, para cuidar do rebanho dele. É ele que dá. Verso 12, com vista ao quê? Para que Deus dá esses pastores, esses apóstolos, esses profetas, esses evangelistas, esses mestres? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço e para também a edificação do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, até que todos nós, verso 13, até que todos nós cheguemos o quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus, nós vamos conhecendo de glória em glória, até chegar, ok,
a medida varonil, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, ou seja, a medida da estatura perfeita de Jesus, mas é de glória em glória. Por isso que Deus levanta pastores, por isso que Deus levanta apóstolos, por isso que Deus levanta profetas, por isso que Deus levanta evangelistas e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento, para ensinamento dos santos, do rebanho, das ovelhas. Para quê? Para que nós cheguemos à plenitude, à estatura perfeita de Cristo. Nós vamos chegar de glória em glória. Verso 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, por toda voz enganadora que existem por aí, por tantos ensinamentos terríveis que surgem, principalmente nos dias atuais, pela artimanha, olha irmãos, que coisa terrível, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, pessoas que são levantadas para induzir ao erro. Mas glória a Deus, que Deus levanta para a igreja pastores, que Deus levanta para a igreja apóstolos, que Deus levanta para a igreja profetas, evangelistas e mestres, para que cuide, para que ensina, para que instrua o rebanho de Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, eu e você, irmãos, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo, aleluia. Então, é Jesus que levanta o pastor, o apóstolo, o mestre, o profeta, né? O evangelista. Então, meu irmão, dê ouvido ao seu pastor, dê ouvido ao seu líder. Toma cuidado, não escute qualquer um não. Em nome de Jesus, porque surgem tantos mestres, tantos profetas, tantos falsos mestres, falsos profetas, principalmente nesses dias. O autor aos Hebreus, escrevendo a sua carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, olha o que ele diz, no verso 17. Obedecei aos vossos pastores, ou aos vossos mestres, ou aos vossos guias. Obedecer aqui é ouvir, ouça a voz, a instrução, ouça os ensinamentos dos vossos pastores, e sejam submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto nada aproveita a vós outros. Então, antes de você dar ouvidos a tantos ensinamentos, a tantas coisas que nós temos ouvido nesses dias, ouça a voz do teu líder, ouça a voz do seu discipulador, ouça a voz do seu pastor, ouça a voz do seu apóstolo, porque com certeza, como diz a palavra do Senhor, esses homens ou estas mulheres que são separados por Deus para cuidar do rebanho de Deus, eles fazem isso com uma convicção, eles velam, eles cuidam disso, como se nós fôssemos dar conta das almas de vocês. O que isso significa? Porque nós sabemos que nós temos uma responsabilidade, que um dia seremos cobrados disso, mas, infelizmente, como dissemos aqui, existem muitos falsos profetas e muitos falsos mestres. E principalmente nesses dias, que as ovelhas não estão podendo ouvir os seus pastores de frente a frente, nos cultos,
ao vivo em cores, né? Está todo mundo aí nas lives, né? No YouTube, na internet. E aí os falsos mestres e os falsos profetas estão aproveitando, deitando e rolando. Todo mundo faz live. Todo mundo ensina aquilo que acha que deve ensinar. E infelizmente tem muitas ovelhas que estão se alimentando disso. Estão dando ouvido a isso. E estão aí depressivas, doentes, e só escuta coisa ruim. Só escuta profecia ruim. Mas eu, como seu pastor, eu como seu apóstolo, como seu líder, eu tenho uma palavra de Deus. Deus já enviou o recurso. Deus já enviou a bênção. Deus já enviou a vitória. Meu irmão, essa pandemia não vai durar muito tempo aqui no Brasil. E não vai chegar nem a 20% do que esses falsos profetas estão profetizando aí. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida do seu povo, aleluia. Nada do que eles estão profetizando vai acontecer conosco, sabe por quê? Porque nós estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós servimos a um Deus que tem e que contém e que obtém e que detém todo o poder, não só na terra, mas também no céu. Então, meu irmão, é nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu estou ministrando para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Então, para de ouvir essas vozes malditas, essas vozes que só apresentam corpos enfileirados, marcas cheios de corpos, é corpo para todo lado e está morrendo, é cemitérios com covas abertas, não tem lugar mais para enterrar. Não, me ajuda. Uma nação como a nossa, quantos cemitérios a gente conhece? Lugar para enterrar milhares e milhares de pessoas. E aí, aquele surto, aquele absurdo, aquela maldição, o povo em pânico. Meu irmão, abra a tua mente, você tem a mente de Cristo, meu irmão, em nome de Jesus. Nós não chegamos nisso não, nós estamos longe disso, muito longe disso. E eu te faço um desafio aqui, eu quero te fazer um desafio. Você que está me vendo, você que está me ouvindo. Eu tenho certeza que você conhece muita gente. Como eu conheço muita gente. Faça uma apanhada aí de todas as pessoas que você conhece, que você tem convívio. E vê quantas ficaram enfermas com Covid-19. Do seu convívio, quantas? E quantas morreram? Glória a Deus. Glória a Deus, porque parece que eu estou lavado e remido com o sangue de Jesus, porque eu não conheço uma. Fiquei sabendo de um que mora em São Paulo, pai de alguém daqui da igreja que ficou doente, mas já está fora de perigo, já recebeu alta, já está curado para a glória e louvor do nome do Senhor. Uma de milhares de pessoas que eu conheço. Está morrendo todo mundo, está todo mundo ficando doente. Eu não estou vendo isso ao meu redor. Não está acontecendo isso. Glória a Deus, não está acontecendo perto de mim. E não vai acontecer perto de mim. E não vai acontecer perto de você. Não está acontecendo com meus amigos. Não está acontecendo com a minha igreja. Não está acontecendo com a minha família. E nem vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós estamos no sangue de Jesus. Aleluia. Não tem poder. Ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz do seu apóstolo, meu irmão. Aleluia, muito em breve nós vamos estar aqui, louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Então, esteja atento, ouça a voz. Primeiro, ouça a voz do pastor dos pastores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a voz dele é essa aqui, sua palavra. Depois ouça a voz do seu líder, ouça a voz do seu pastor. Para de dar ouvido, porque o que está surgindo de mestres falsos e falsos profetas por aí é uma coisa absurda. Não dê ouvido, em nome de Jesus. Deus te abençoa, beijo no seu coração, que você seja
alguém que vai estar atento à voz de Deus, e vai perder esse medo, vai lançar fora esse medo, esse terror que colocaram na sua mente e no seu coração, em o nome do Senhor Jesus.